Oi, gente, boa noite. Vou esperar mais um pouquinho até a galera entrar. Já apareceu aqui a convidada de hoje. Então, oi, Larissa. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos Deixa eu começar. ajustar aqui. Certinho. Tá bom o áudio? Todo mundo ouvindo? Para mim Tranquilo? também tá. Uhum. Então, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindos. A mais uma live, né, do Centro Flávio em Memória. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é a memória da saúde mental em Goiás, com a Larissa. Vou falar um pouquinho da Larissa. Ela é professora do Departamento de Saúde Coletiva do IPSTP, da UFG. Ela trabalha na área de saúde mental coletiva, é integrante do Fórum Goiano de Saúde Mental e é coordenadora do projeto Memória da Saúde Mental em Goiás e Museu Virtual da Saúde Mental. Né? Temos a pessoa aí que entende muito do assunto, né? E é isso. Eu sou a Natália e a palavra é sua, Larissa. Obrigada, Natália. Eu quero agradecer o convite em nome do projeto, né? Me coloco como coordenadora, mas na verdade a gente tem um colegiado de coordenação, é, com a participação de diferentes pessoas. Então, para a gente foi, né, muito bom ter recebido esse convite da rede de museus. Eu acho que estreitar os laços, né? Inclusive para alguma coisa que a gente precisa, que o projeto precisa, que é a expertise da área né, da museologia, dos museus, da história. Esse bom projeto também, né? Fazer laços, formar redes, explicar um pouquinho da nossa história. Então, estamos aí à disposição para o que vocês quiserem saber. Então, fala um pouquinho do projeto pra gente. Então, o projeto, ele nasceu assim, né? Teve o start dele no ano passado. A gente pensou em fazer um projeto de extensão unindo diferentes desejos. Na verdade, ele está sendo gestado há quase 10 anos, né? O Fórum Goiano de Saúde Mental, ele nasceu na década de 1990, 1994, para ser mais exata, e desde então ele tem atuado no movimento da luta antimanicomial no estado de Goiás, em diferentes frentes, ajudando a fechar serviços manicomiais, mobilizando as pessoas, né, e ajudando no processo de ordenação dos novos serviços que a gente chama de serviços substitutivos. A partir de 2001, a gente teve uma lei que reorienta o modelo de atenção no Brasil. Então, a gente, né, no estado de Goiás, começou a reorganizar a rede e começou a ter um corpo crítico de trabalhadores, de usuários dos serviços de saúde mental, né, que durante todo esse processo formaram o que a gente chama de movimento da luta antimanicomial aqui no estado de Goiás. Muito encabeçado pelo Fórum Goiano de Saúde Mental, mas nos últimos anos, né, a gente teve o nascimento de um movimento belíssimo também da luta antimanicomial, que foi o Coletivo Desencuca, que Assim, foi, né, que fez essa interlocução inicial com o Museu Antropológico. A gente teve uma receptividade muito bacana do pessoal de lá. Eu quero agradecer, né, a diretoria do Museu Antropológico, mas de forma muito especial, né, ao intercâmbio cultural na figura da Adelino, assim, que sempre deixou as portas abertas para a gente. E a gente literalmente ocupou o museu, né, em muitos momentos, principalmente na época do 18 de maio, que por coincidência, né, eu acho que não existe coincidência, é bem a semana também de comemoração dos museus. Então, a gente entende que existe uma história que precisa ser contada e sistematizada. Né? A gente tem uma história, considerando, né, a museologia na sua perspectiva social, que luta também, né, para incluir os excluídos, para dar visibilidade
para tudo aquilo que, né, que precisa ser visto socialmente falando. Então, a gente uniu forças, né, uniu desejos, esses espaços que já estavam se encontrando e buscou, no ano passado, a gente se reuniu e falou, olha, o fórum estava com um livro inacabado, né, com um monte de texto escrito, sendo escrito há anos, né, pessoas, que é uma pessoa importante, que é a Deusdete, nos deixou nesse processo. Ela é uma pessoa extremamente importante dentro do movimento da luta antimanicomial em Goiás e no Brasil. Então, existem textos dela inacabados, nossos, começados, iniciados. Então, a gente tinha essa ideia de uma publicação para contar um pouco dessa história, né? Existia um desejo do coletivo Desencuca de pensar um museu vivo também para contar a história desse processo de construção de um movimento social, cultural, né, que traz o anúncio aí da vida dentro desse contexto da saúde mental. Tudo isso articulado com a questão da memória, né? E aí a gente entendendo, né, dessa perspectiva de memória afetiva, né? Não um museu como de coisas velhas, para a gente ficar contando só do passado, mas para que a gente também anuncie o futuro, né? Então, o projeto ele tem como produto a ideia é que o nosso produto final seja um site, né, um site colaborativo. Inicialmente a gente tem pensado na plataforma Tainacan, mas ainda não temos tecnologia, pessoas para estar atuando nesse processo, né? Mas até agora é a plataforma que a gente tem estudado que mais responde aos nossos desejos de ter um repositório com textos, imagens, fotos, linha do tempo, histórias, né? E a gente pensou que a gente podia dar o start, contar um pouquinho dessa história a partir de uma rede social, né? Então, tanto o Coletivo Desencuca, quanto o Fórum, quanto, né, o próprio museu, eles têm as suas redes sociais, mas a gente criou essa do Museu Virtual da Saúde Mental, para que a gente já começasse a receber, a dar visibilidade para o projeto, porque a ideia é que a construção do acervo, é lógico que a gente vai buscar acervos, né? A gente vai fazer pesquisa, a gente já tem uma ideia de onde fazer as pesquisas para a gente construir o nosso acervo, mas que também as pessoas façam parte da construção desse acervo. Então, a rede social foi uma forma da gente se aproximar ainda mais das pessoas, para além, né, dos encontros que a gente já tem naturalmente do movimento da luta antimanicomial. Então, datas importantes são 18 de maio, geralmente no segundo semestre a gente também tem alguns encontros de construção, e a gente sentiu a necessidade de ter um lugar que desse visibilidade a tudo isso. Entendi. Nossa, que legal, né, gente? Incrível. Eu queria saber um pouquinho mais também. Eu sei muito pouco sobre a luta antimanicomial. Eu sei para dar o roteiro, mas assim, é tudo muito confuso. São temas que são escondidos, a gente não aprende, as pessoas não abordam. É uma coisa que ninguém quer mostrar e eu acho muito importante a gente faltar esse tipo de questão. E, né? É isso. E aí, A fala luta, um pouquinho. vou falar. A luta antimanicomial é o nosso princípio, né? É o nosso carro-chefe. A gente entende a luta antimanicomial hoje não só como o combate ao manicômio, né? Aquela instituição fechada. É lógico que ela ainda existem pessoas lá dentro, né? E especificamente o Fórum de Saúde Mental, ele é filiado à RENILA, que é a Rede Nacional Internucleus da Luta Antimanicomial. O entendimento que a gente tem é de que enquanto tiver alguém lá dentro, a gente está aqui fora brigando pelo direito dele. E a gente entende, né, hoje, né, existe o entendimento de que manicômio também não é só a instituição fechada. O manicômio, o hospital psiquiátrico, o asilo, né, a gente tem hoje modalidades mais atualizadas dele, como as comunidades terapêuticas, que se prestam a excluir as pessoas, né, com, com, com uma justificativa de cuidado, mas a gente entende que a liberdade ela é terapêutica, né? A pessoa
dentro das suas condições, daquilo que é possível, com a ajuda dos profissionais que estão ali disponíveis numa rede aberta, comunitária, próxima da casa dela, possa se cuidar, né? E ela possa ter acesso à cidade, acesso a consumo de produtos culturais, a produzir, né, cultura, a ser visto também como uma pessoa que, apesar das suas dificuldades, conforme esse padrão normativo que a gente tem, né, de consumo, de trabalho, de classificações sociais. Então, a ideia hoje que a gente tem é de dissolução do manicômio mental. O que é isso, né? Que é o manicômio, que a gente chama de manicômio mental? São as relações, né? O manicômio, ele pode estar nas nossas relações de poder, em que eu não acredito no outro, em que eu tutelo o outro, né? Ela está na minha relação enquanto profissional de saúde, por exemplo, em que eu só enxergo, eu primeiro enxergo a doença para depois enxergar a pessoa. Está na nossa cultura de classificar o louco como uma pessoa perigosa, como uma pessoa que não deve ser vista, né? Que não deve ser dada valor. A gente tem o novo louco, né, que é o usuário de álcool e outras drogas, principalmente se ele está numa situação de vulnerabilidade, numa situação de vivência de rua. Então, o que a gente chama de manicômio hoje, ele tem muito mais a ver com as relações, né, em como a gente inclui, exclui essas pessoas com demandas de saúde mental, e a gente tem uma variedade delas, né, um colorido, na verdade, intenso disso. E a ideia é que a gente faça uma intervenção cultural, com diferentes formas que sejam possíveis fazer, né? Seja pela arte, seja por contar história, né? Por contar um pouco dessa memória. Então, a luta antimanicomial, ela surgiu inicialmente, né, para denunciar esse espaço institucional que existiu e que existe ainda, né? De exclusão, de abandono, de de trazer efeitos individuais devastadores, né? Então a pessoa, a gente tem histórias, né? Você citou o Adalto Botelho, quando o Adalto Botelho foi fechado, a gente conhece histórias de pessoas que passaram uma vida inteira lá. Pessoas nasceram em manicômios e ficaram lá uma vida inteira, né? E a institucionalização, ou seja, você morar dentro de uma instituição, ela ela traz alguns efeitos de destituição da sua identidade, de ruptura de laços sociais, né? E mesmo que essa internação ela seja o que a gente chama de intermitente, de porta giratória, ou seja, se a gente não tivesse uma rede comunitária, ambulatorial, com diferentes serviços, a gente teria só o hospital psiquiátrico, por exemplo, para internar, né? Vamos pensar nessa hipótese. Então, mesmo uma pessoa que não fique lá morando, né, uma vida inteira, ela poderia ficar nesse processo que a gente chama de porta giratória. Cada vez que eu entro, eu me cronifico. E eu saio e eu tenho que, né, uma labuta para eu restabelecer meus laços sociais, para eu voltar a trabalhar. Então, isso também é um processo de cronificação. Então, a gente entende que o cuidado ele tem que ser dado o mais perto possível da vida da pessoa e daquilo que faz sentido para a vida da pessoa. E nós, sociedade, temos que nos adaptar a lidar com o diferente, né? A conhecer o diferente, a estar aberto para esse colorido, para essa diversidade que a gente tem de vida, de pessoas, de formas de expressão. Então, a luta, ela existe hoje ainda, né? Mesmo a gente não tendo a quantidade de manicômios que a gente tinha, o estopim da luta antimanicomial, o principal marco aqui no Brasil foi em 87, com o encontro de Bauru, que foi um encontro de trabalhadores. Mas a gente tinha já movimentos internacionais de mudanças, né? Então, ele casou, né? Ele se encontrou com o movimento da reforma sanitária, que foi a criação do SUS no Brasil. Então, aquela época, né? A época da redemocratização do Brasil, foi o caldo cultural que a gente teve para esse levante, né? Para essa
para esse crescimento da luta antimanicomial no Brasil. Então, a gente, hoje, né, a gente continua brigando para tirar quem está lá guardadinho, para quem foi colocado e excluído da sua vida, e tem vivido, né, de forma institucionalizada, seja morando, seja nesse movimento de porta giratória. E a gente briga para que a rede substitutiva, a expressão do hospital, que é uma rede ambulatorial, perto de casa, com uma diversidade de serviços, seja qualificada. A gente tem legislação, a gente tem diferentes serviços, a gente tem financiamento para isso. Mas a gente não tem uma prioridade política, né? Saúde mental não é uma prioridade política. Talvez vai ser agora, depois da pandemia, não sei, com tantos efeitos que ela vai trazer para a gente. Vai ser necessário, Né? sim, com certeza, com certeza. Realmente, Larissa. E como que foi a sua entrada no projeto? Como que é a sua trajetória? Então, eu participo do movimento aqui, né, do Fórum Mulher de Saúde Mental, desde a minha época de faculdade. Eu fui em 2004, mais ou menos, na época que eu conheci. Tive meu primeiro contato. E desde então, né, a gente tem, né, se articulado, eu tenho participado do fórum. E acabei construindo uma carreira profissional, né, muito aliada a isso. Eu fui trabalhadora da Secretaria Municipal de Saúde por muito tempo, de Goiânia. Então lá eu tive um contato maior ainda com a rede, fiz estágio na época da formação num CAPS, no Serviço de Atenção Psicossocial. E fui caminhando dentro da vida acadêmica, né, para me tornar professora dentro da área da saúde coletiva. Hoje eu sou professora dentro da disciplina de saúde mental coletiva. Tenho a oportunidade de levar os alunos, no meu caso do curso de medicina, mas o departamento ele dá aula de saúde coletiva para diversos cursos, para conhecer esses serviços abertos. Né? Então a gente entende também que esse espaço da formação ele é um espaço tanto de graduação, né, quanto de pós-graduação, que ele é importante para a gente dar o start e sensibilizar também as pessoas, né, para uma outra forma de cuidado, para um outro tipo de cuidado. Então, ser também um projeto de extensão é uma forma da gente, né, na academia, ter a possibilidade de trazer os estudantes também para mais perto desses coletivos, né, dessa forma de luta. Então, o projeto ele vem também para agregar, né, essa parte da formação que dentro de um projeto de extensão tem que ser considerado. Entendi. Ah, que legal. Então, desde o início, tipo eu com os museus, né? Isso. Começando agora, mas eu fui estagiária no Museu Antropológico também. Inclusive, eu lembro das primeiras vezes que eu escutei o Desencuca, eu estava dentro do laboratório, e eu saí para fora e tava a galera tocando. Gente, é muito lindo. Você poderia falar pra gente um pouquinho sobre a atuação do Desencuca, que é um projeto Claro. que... Então, o coletivo Desencuca, ele nasceu da resistência. É um movimento belíssimo, assim. Então, o movimento, né, os movimentos de luta, de modo geral, eles têm suas nuances de ascensões e dificuldades. E a gente estava num momento de luta aqui na região, principalmente de Goiânia, né, essa principal região metropolitana, que a gente estava meio assim, enfraquecido. E o serviço, existe um serviço que é um centro de cultura e convivência, que foi pensado, inclusive, né, pela Deusete, que foi a pessoa que eu citei para vocês, que é uma precursora da reforma aqui, psiquiátrica e da luta antimanicomial aqui no estado. E a gente conseguiu, numa gestão da Heloísa, que é uma parceira, né, que é do Fórum de Saúde Mental e do Zicuca, numa gestão dela no município, a gente conseguiu abrir o Centro de Cultura e Convivência, que arrasou, né? A gente teve profissionais maravilhosos, uma experiência maravilhosa, e por uma questão de gestão, em algum momento, resolveram fechar o serviço, né? E trabalhadores e usuários do movimento de resistência criaram o coletivo Desempuca.
O Desencuca, ele já vinha atuando, né? Já tinha algumas ações culturais que circulavam pela cidade, mas como coletivo, ele veio nessa forma de dizer, olha, a nossa expressão ela pode ser de outra forma e a gente também está aqui para brigar, né, por esse espaço da luta antimanicomial. Então ele surgiu se articulando com diversos outros coletivos que a gente ainda não tinha se articulado, né, com o movimento de população de rua, com o próprio Museu Antropológico, né, foi uma aproximação interessante, com outros coletivos de cultura, que é o Coral de Pau, que tem, né, uma proximidade muito grande com o coletivo de Zincuca, especialmente Coromoré. Então, assim, eu acho que ele veio para dar um colorido, para dar uma cor, para dar uma vibração diferente para a luta que a gente tinha, que em muitos momentos a gente estava cansado. Às vezes era trabalhador falando para trabalhador, reclamando do serviço, né? E o usuário. Então, de repente, chegou, né, como um movimento de resistência para dizer, olha, um serviço não pode ser fechado, né? Ele abriu, ele para existir, ele tinha usuários que estavam lá, trabalhadores que estavam lá empenhados. E aí ele surgiu nessa resistência maravilhosa, usando a linguagem da arte, da cultura, do movimento popular, né, das diversas expressões, para dar esse colorido, mas também para marcar a presença, né, para aquilo para aquela luta antimanicomial que a gente está dizendo, que é de mudança de cultura, que é mudança de olhar, né? Que é de provocar a cidade, que é de provocar as pessoas para olhar para esse movimento, olhar para essas pessoas, olhar para essas necessidades, né? E se encantar com o diferente, se encantar com aquilo que é possível. Então, ele, de fato, né, animou o movimento da luta antimanicomial, tem animado o movimento da luta antimanicomial aqui no estado de Goiás, tem projeção nacional, né, já ganhou prêmios, então é muito orgulho de ver, né, como que esse coletivo colaborou e tem colaborado para o processo todo, né, aqui em Goiás, no estado de Goiás e também dentro da sua projeção que ele conseguiu nacional. Legal, né? É lindo, né? É lindo, é lindo. É uma energia assim, fantástica, o pessoal tocando. É uma energia mesmo, é uma alegria muito grande. Eu tive contato também com as exposições que o Desencontro organizou, são exposições super sensíveis, que, assim, só de falar me arrepio. Uhum. Então, é muito legal o trabalho de vocês. E a gente queria saber também sobre, durante esses 10 anos de atuação do fórum, quais ações foram feitas, o que vocês fizeram, né? Uhum. Então, a gente tem se envolvido bastante com a articulação de usuários, trabalhadores e familiares para a defesa da luta antimanicomial. A gente faz isso em formas de fóruns, reuniões, debates, já fizemos algumas audiências públicas, né? Então, como movimento social, ele tem o papel de fortalecer uma política pública favorável, né, a nós, mas também denunciar, forçar que os gestores trabalhem a favor de nós, né, dessa política. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, encontros, formação, aproximação de atores, de diferentes pessoas. Ultimamente, né, a gente tem usado a experiência da arte, da cultura, das exposições. Em 2012 a gente teve, via edital, uma mostra de arte insensata, acho que foi uma das primeiras coisas que a gente fez lá dentro do Museu Antropológico. E, né, tentado ocupar esses espaços com diferentes formatos e linguagens. Tentado também que dentro da nossa militância, trabalhadores e usuários, a gente ocupa espaços que a gente chama de controle social,
que são, né, dentro dos serviços de saúde, a gente tem os conselhos locais de saúde, no Conselho Municipal de Saúde também, né, imagino que na cultura, em diferentes áreas existem esses espaços, para que a gente tenha representatividade também quando a gente for pensar o planejamento e a avaliação das políticas de saúde e das políticas de saúde mental. Então, é um espaço formativo, é um espaço de encontro, e a gente cria diferentes formas de se encontrar. Então, às vezes é um seminário, né? Às vezes são reuniões para a organização de alguma coisa, às vezes é uma exposição de arte, às vezes é o 18 de maio, que ele tem esse tom mais, né, festivo, de dar visibilidade para o movimento. Entendi. Ah, que legal. E a gente estava discutindo sobre a dificuldade que tem sido, né, na pandemia, da gente se articular e produzir conteúdo e estar junto mesmo. E como tem funcionado as ações de vocês em meio a essa pandemia? Como vocês estão fazendo? Então, a gente tinha planejado esse semestre fazer uma mostra itinerante nos serviços, com alguns materiais que a gente já catalogou, que inclusive, né, o nosso acervo, um pouco do nosso acervo hoje está no Museu Antropológico. A ideia era a gente circular nos serviços, juntando, né, com algumas contribuições artísticas e culturais do serviço, mas também aproveitando esse espaço para encontros de discussão política mesmo, né? Como é que está o serviço, para a gente resgatar fotos, histórias, para a gente coletar a história de cada serviço. A gente ia começar por Goiânia. Vamos começar, né? Só vamos esperar passar esse momento. Então a ideia era a gente fazer esse ano a mostra itinerante e já começar, né, a organizar todo o acervo para um repositório. Para a gente ter um sítio de repositório, a gente precisa ter mais ou menos ideia do espaço que a gente precisa e tudo mais. Então, assim, nesse tempo que a gente tem conseguido fazer é a construção do acervo, né? Trabalhando mesmo nos bastidores, tentando viabilizar uma forma de, para além da rede social, a gente criar esse repositório. E no Instagram, né, a gente fazer ou trazer um pouco daquilo que a gente faria no serviço. Mostra de práticas atuais, né, ou passadas dos serviços, ou de outras instituições que tenham discutido saúde mental, então contando um pouquinho dessa história. A gente quer conhecer as histórias pessoais, as pessoas sempre perguntou, né, como é que foi pessoalmente, né, esse encontro com a saúde mental. A gente quer sentar com as pessoas, né, a gente quer receber um vídeo e ouvir, ou uma foto, e um trechinho de um relato da pessoa sobre como foi esse encontro com a saúde mental. A gente quer sistematizar um pouquinho, dar umas pílulas dessa história, né, no Estado, como é que ela se deu. Então, a gente já fez algumas postagens de como é que foi antes da década de 30 e início da década de 50, que foi a criação dos primeiros manicômios no Estado. Vamos chegar até, né, a criação de serviço. Então, a gente entende que não precisa fazer uma linha do tempo cronologicamente certinha, mas a partir das contribuições que vierem, a gente está sistematizando essa história. Todas as produções, teses, dissertações, TCCs, artigos publicados por autores goianos e autores ou pessoas, né, que fizeram dentro do estado de Goiás assuntos de interesse da saúde mental, seja antes da reforma psiquiátrica, né, ou depois dela, são de nosso interesse. A gente já tem feito esse levantamento de material, ou seja, a gente quer ter num único lugar, né, uma linha do tempo, a gente quer ter uma linha do tempo interativa, então a gente quer ter num único lugar esse espaço para que as pessoas possam acessar todo esse conteúdo, inclusive fotos, né, fotos do Desencuca, né, fotos do 18 de maio, todas essas informações que a gente tem. Então, agora, nesse momento, a gente está conseguindo trabalhar nos bastidores, mas um pouquinho, né, tentando conversar com as pessoas pelas redes sociais,
pedindo para que elas interajam conosco, contribuam para o projeto, porque a ideia é que tanto as postagens quanto o acervo que a gente for construir seja feita de forma colaborativa. E aí a gente tem, né, o apoio da Lara Pérez, ela deve estar aí, um beijinho, que, né, que, que ajudou a gente a entender dentro dessa linguagem da museologia como é que a gente faz, né, a catalogação das coisas. Então, assim, a gente está tendo esse cuidado de pensar, né, de uma forma bem cuidadosa o acervo para que a gente não perca as informações. Então, a gente está conseguindo fazer isso. A gente espera que depois, né, passado esse momento, que a gente possa se encontrar, que a gente faça muitos encontros, que a gente consiga circular nos serviços com as mostras e que a gente consiga colocar o nosso projeto maior, que é o repositório, que é o site, para que as pessoas possam acessar nesse único lugar né, todo esse acervo que está aí perdido. Por isso que a gente, né, o símbolo do projeto é uma coxa de retalhos mesmo. A gente tem retalhos para todos os lados. A gente tem descoberto pelas redes sociais pessoas interessadas, né? Então, gente da universidade já está aí. A gente tem um projeto de pesquisa irmão lá da professora Rita, tem a professora Adede lá. Então, assim, a gente foi descobrindo, né, pessoas e interesses em comuns que produziram, que têm que contribuir. Então, o projeto está aberto para quem tem interesse em trabalhar, em contribuir, em ajudar a gente a resgatar esses retalhos, costurar alguns, né? E contar um pouco dessa história para que a gente, para as atrocidades, os desrespeitos aos direitos humanos, né? Essa forma enviesada de enxergar o ser humano fique realmente para trás e a gente possa de fato anunciar uma nova forma de se relacionar com a loucura, né, com as diferentes formas de expressão das pessoas, que a gente possa fortalecer o serviço. A gente tem, nesse momento da pandemia, trabalhadores super empenhados, né, fazendo o que podem para cuidar sem conseguir estar junto. Olha que loucura isso, né? Então, assim, os grupos que aconteciam nos serviços não estão podendo acontecer, então eles estão fazendo o que podem, às vezes usando inclusive a rede social para isso, os usuários se adequando, aprendendo a usar essas ferramentas. Então, vamos aproveitar esse momento da pandemia para aprender algumas ferramentas tecnológicas para que a gente consiga dar de fato visibilidade para essa história que foi construída com dor, com sofrimento, com mortes, né, com pessoas que foram esquecidas, mas também foi construída com muita luta, com muito afeto, com pessoas muito comprometidas, trabalhadores, usuários, familiares, em fazer um mundo diferente, né? A gente entende, assim como outras frentes no mundo, que outro mundo é possível e a gente só consegue fazer isso se a gente incluir, né? Então, pedimos ajuda e apoio aos universitários, aos entendidos, né? Que essa parte mais técnica do projeto, o museu está super comprometido com os 50 anos, então ele estava, né, com toda a sua energia voltada ao ano passado, toda a sua equipe voltada para a própria construção, para a própria digitalização toda do acervo deles. Então, assim, a gente entende que eles estão ali no apoio, estão na nossa retaguarda, mas a gente precisa de outros parceiros que possam ajudar nesse processo, né? Acho que a expertise da história, da área da museologia, pode ajudar a gente, da tecnologia também, né? Pode ajudar a gente bastante nesse processo. A Giovana perguntou aqui como que está sendo o processo das exposições, né? Você falou um pouquinho, é mais uma coxa de retalho mesmo, vocês querem, né, o relato das pessoas. Você quer falar mais um pouquinho sobre isso? A gente passa para a próxima pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. Ela quer entender em relação às exposições que a gente Sim, as quer exposições organizar. que vocês estão fazendo.
Então, as exposições que a gente chegou a fazer antes do projeto, inclusive a gente fez no ano passado de inauguração do projeto, né? No período do 18 de maio, a gente tem um pequeno acervo que foi uma contribuição dos serviços de saúde mental do estado todo. A gente tem contribuição de vários serviços de saúde mental do estado, de serviços abertos, né? Os CAPs, Centro de Convivência. Então a gente tem esse acervo. A ideia da gente circular nos serviços era ampliar o acervo para que a gente possa fazer mostras tanto itinerantes, não só no serviço, mas em espaços públicos, sei lá, um terminal de ônibus que fosse, entendeu? Intervenções culturais, com conversas e rodas, né, de conversas sobre a política também, mas que a gente, né, pudesse também ter, e temos, eu sei que a gente tem esse espaço, quando a gente tiver acesso ao Museu Antropológico também, a gente vai ter momentos de fazer exposições lá, e lá acho que a gente consegue fazer com um acervo um pouco maior. Isso de mostras de arte, cultura, né, e expressões artísticas e culturais, e também trechos de histórias. As histórias pessoais dos serviços, a gente quer divulgar em formato ou de um livro ou de uma publicação. A gente já tem alguns textos escritos, ou mesmo deixar no repositório, deixar nesse site para que as pessoas tenham acesso, né? Então a gente pode trabalhar em diferentes frentes nesse sentido. Porque quando a gente faz uma pesquisa, eu já passei por isso, imagino quem já fez também pesquisa na área da saúde mental em Goiás, não tem referência, a gente tem pouquíssimas referências, né? E aí tem que ir lá na fonte primária mesmo, fazer a entrevista com o povo, né? Às vezes resgatar documento perdido, porque a gente não tem nada sistematizado. Então a ideia é que a gente consiga sistematizar. A gente já tem algumas produções muito bacanas, recentes inclusive, teses, dissertações, mas a gente entende que algumas coisas, né, alguns pontos dessa história ainda precisam ser contados. Aí a ideia é que a gente construa em formato de texto, mas nada impede que a gente use outros formatos de expressão. Por exemplo, a gente teve uma experiência o ano passado nos Jogos Goianos da Saúde Mental. Um movimento belíssimo, expressivo, né? O professor Heitor da Faculdade de Educação Física está à frente desse processo. E usuários, trabalhadores, como coletivo, trabalharam na construção da proposta, e a gente teve 2 anos seguidos, no ano retrasado, 500 participantes, no ano passado 1.000 participantes do estado inteiro, né? Então a gente teve no ano passado um espacinho do projeto para que as pessoas pegassem lá um pedaço de papel, escreva aqui a sua história. A gente fez um varal de histórias, né? Então, quando a gente faz a chamada sobre a história que a pessoa conta aí, a gente continuou com o nome, o varal de histórias. Então, a gente tem várias formas com que a gente pode. A gente pode fazer uma exposição e as pessoas, de forma interativa, contarem a sua história. A gente tem diferentes possibilidades de fazer isso. A nossa criatividade é o limite. Nossa, muito legal. Cortou um pouquinho, tá travando a sua internet. Você pode um pouquinho, cortou na hora que você estava falando sobre os jogos de saúde da saúde mental, do professor de educação física e do varal. Aí voltou na hora que você falou do varal. Aí preencher a lacuna. Feche. Obrigada. Podia ter dado um finalzinho assim que eu ouvi. Tá ouvindo agora? Tá dando pra ouvir? Calma, agora é o meu que tá dando problema. Tá bom. Pronto. Aprender a lidar, né? Aprender a lidar com a tecnologia. Nós tivemos 2 edições dos Jogos. Tá dando pra ouvir? Nós tivemos 2 edições dos Jogos Goianos de Saúde Mental, que o professor Heitor da Faculdade de Educação Física estava à frente, e ele conseguiu construir todo o processo, ele, o coletivo, né, que organizou os jogos, construir todo o processo com usuários e trabalhadores, tanto o planejamento quanto a execução, com a participação de várias pessoas. E aí, em 2018, a gente teve uma participação de 500 pessoas, em 2019, 1.000 pessoas do estado inteiro. Então, o ano passado, a gente teve um espacinho do projeto, né, para
E aí a gente fez, a ideia que a gente teve para coletar a história foi literalmente um varal de histórias, né? Senta aqui, conta a sua história, escreve. Então, assim, quando me perguntam, né, como é que a gente vai fazer essa exposição, depende da nossa criatividade, depende do espaço que a gente vai ocupar. No site, a gente quer deixar tudo organizado e sistematizado, mas nos espaços de exposição é da forma que der, né? Da forma que for possível e que a gente e o produto que a gente quiser construir. A ideia inicial nesses passeios pelo serviço é coletar um pouco dessas informações de cada serviço. Uhum, isso, para formar uma sede. Mas também para mobilizar as pessoas, né? Provocar elas para que elas se apropriem dessa história. À medida que, por exemplo, um usuário, a gente chama de usuário de serviço de saúde mental, né, e não paciente, à medida que um usuário toma pé de como foi luta construir aquele serviço, né, de como que a opção que ele tinha antes tá dando retorno, tá dando para você também? Então, vou continuar falando. Então, que a opção que ele tinha antes era só a internação e que agora ele tem uma opção de construção de vida no território, com apoio do serviço, ele se apropria dessa luta e ele passa a brigar porque é o interesse pessoal dele também, né? Ele passa a valorizar a história dos trabalhadores que estão lá há 10 anos, tantos anos, conseguindo construir esse espaço de cuidado. Então, é pensar nessas alternativas também, né? De que cada encontro desse seja um momento de construção política. Eita, a galera tá dando eco. É, Ai, tá dando eco, galera. Alguém sabe? Interferência, mau contato. será que é só quando eu falo? Tá Parece que é dando só eco. quando, parece que é só quando eu falo, né? Você já pode. Vou pegar o meu fone Uhum, pra ver se tá. só você. Só eu. Mas o tempo todo, gente, eu sou agora. Parece que Que só eu fiquei aqui empolgada falando. Deixa eu tentar falar sem o fone. Ver se melhora. parece que tem alguém no fundo. Tá dando pra ouvir? Tá, tá. Pra mim, não. Tá dando eco agora de novo? Tá dando a. Não. Ah, pra mim não. Como que tá aí, galera? Se eu tirei o fone, melhorou? Nossa, melhorou muito. Melhorou. Pra mim tá melhor. Pra mim não tá dando eco mais não. Deixa eu só Então, ótimo. melhorar agora. É, isso, deu certo, deu certo. Já tem retorno aqui. Vai lá. Você Vocês querem, concluiu seu raciocínio? querem que eu repita alguma informação que ficou passada? É, Que aí eu a posso galera toda repetir. melhorou, melhorou. Uhum. Ai, que bom. Era meu fone. Uma pergunta que estava passada, a Gabi perguntou que quais foram os desafios que vocês encontraram, e encontram ainda, com certeza, na, na construção do projeto, no desenvolvimento do projeto de vocês. Então, hoje, né, em relação ao projeto de extensão, ao projeto. Tem alguém falando que a imagem está escura. Mas tá me ouvindo? Importante eu falar. É o... Em relação ao projeto, o projeto é novo ainda, né? Tá dando Uhum, pra ouvir? Então tá. tá. Agora não tá dando eco mais.
Em relação ao projeto, o projeto é um projeto novo, a gente ainda Uhum. precisa de parceiros, né? Como eu tinha dito, que de fato entendam e ajudem a gente na construção dessa tecnologia. O projeto, por exemplo, ele foi aprovado sem financiamento, então a gente tem zero dinheiro, né? Tudo Nossa, tudo na garra. na garra. Então, a gente precisa pensar formas, né, e estratégias de captação de recursos, e aí, né, edital cultural, agora está um pouco difícil, né, minha gente? Mas, então, pensar alguma estratégia de captação de recursos, porque como projeto de extensão a gente não teve nem bolsa. Então, a gente tem 3 alunos que foram, que são, né, Provec, hoje são voluntários, Uhum. e a gente precisa de, se não dinheiro, para contratar pessoas para essa segunda etapa do projeto, né? Que é dar estrutura né, para esse produto, que é o site. Então, ou pessoas como nós, voluntários e interessados, né? Que entendam. Então, assim, hoje a gente tem um entendimento, por exemplo, que o melhor lugar para que a gente faça esse repositório seja a plataforma Tainacan. Para alguém Uhum. entender de plataforma Tainacan, tem que entender de WordPress. Juro que eu já tentei entender e eu não consegui entender. Então, assim, né? O negócio tem que ter uma facilidade. né? Parece fácil para quem entende, para quem já está né? Tem uma certa habilidade com a questão da tecnologia, mas para nós ainda é um pouco difícil. Então, acho que a participação de estudantes mesmo no projeto, né? Voluntários que possam se dedicar, a gente vai ser muito bem-vindo. Uma outra forma da gente tentar viabilizar algumas coisas do projeto seriam a estudantes de pós-graduação desenvolvendo seus projetos nessa área. Então, o mestrado de saúde, Hum, por exemplo, é uma porta de entrada porque eu estou lá, né? Mas a gente pode ver parceiros em outras pós-graduações para que possam ajudar a gente nessas intenções do projeto. Então, o projeto ele atua, né, em 3 frentes. A primeira é essa mesmo, que a gente consiga resgatar a documentação, né, salvaguardar, documentar, arquivar, digitalizar aquilo que precisa ser digitalizado, com o apoio do Museu Antropológico, algumas coisas dá para a gente fazer. A outra delas é essa criação mesmo do museu, né? O Instagram, é a gente dar essa visibilidade para o projeto e para tudo aquilo que a gente conseguiu sistematizar. E a outra, né, que é sempre dentro do tripé da universidade, que seja a parte de formação. Então, mesmo que não sejamos nós a propor um seminário, a propor um espaço de formação, a gente quer apoiar e quer ajudar no processo de registro e sistematização daquele processo para que ele não se perca como muitos outros lá para trás se perderam. Que existem eita, decisões e importantes. Oi, pode volta um falar. pouquinho. Travou as suas 2 últimas frases. Eu falo assim, é que, né, a última parte, a terceira parte do projeto é a parte da formação e da educação. Então, criação de espaços de encontro, seminários, grupos de trabalho, né, para que a gente consiga se formar, se educar em relação à reforma psiquiátrica e à luta antimanicomial. Então, se não formos nós para fazer ou para encabeçar essas ações, a gente ter acesso ou então possibilitar o registro desses processos para que não se percam mais como outros para trás se perderam, né? E aí a gente não tem registro histórico disso. Então, a área da comunicação também, né, é muito bem-vinda. Então, somos um bebê com muitas pretensões, né? E Crescer. para crescer, crescendo, contando com todo o apoio, né, que vier. Tanto, assim, a gente entende que o projeto ele vai caminhar como extensão, como pesquisa, como espaço de ensino e formação.
né? Mas, assim, algumas coisas mesmo que a gente vai precisar ajustar para que a gente consiga ter os produtos que a gente deseja. Entendi, realmente. Então, contem com a gente, com a REM. Vocês já conheciam o nosso trabalho, vocês já conheciam a gente, ou é o Então, primeiro contato deles? a primeira pessoa que falou da REM pra gente foi a Lara, né? A Lara e a Paola estão participando do Ah, projeto, a Paola está no museu. não sabia. Então, elas, né, já falaram da REM para nós. E eu acho que esse encontro agora, né, oficialmente do projeto com a REM, é um pedido também, né, de parceria e de como que vocês podem nos ajudar a olhar para o projeto e ver como que a gente pode seguir com as ferramentas que a gente tem, com as possibilidades que a gente tem, né? Sim, Encontrar outras parcerias possíveis. com certeza. Com certeza. Se fortalecer, né? Sim, Isso. né? A gente tá aqui lutando, né? Educação, saúde mental. Então, a gente se unindo, acho que podemos construir grandes coisas e continuar lutando, né? Então, Isso. Larissa, você quer concluir alguma coisa? Estamos acabando o nosso tempo. Não, só quero concluir agradecendo mesmo, né? Agradecendo a Paola que fez essa, né, essa aproximação entre nós, agradecer o espaço, dizer então que a gente está de braços e portas abertas, né, para conhecer melhor vocês, conhecer melhor o trabalho de vocês, também saber como colaborar, mas também, né, ouvir da expertise de vocês, como que a gente pode melhorar dentro dessa perspectiva, dessas novas possibilidades do que é ser um museu, né, do que é ser um espaço Sim, de memória e entendendo memória de uma forma muito mais ampliada. Então, eu quero agradecer muito o espaço que vocês nos deram e também deixar o projeto de portas abertas para quem quiser conhecer, né, se achegar no nosso projeto, contribuir, colaborar com as nossas produções, são muito bem-vindos. obrigada, Larissa. É Eu isso. tenho um recado, mas é para geral. É que a gente criou um formulário para vocês votarem, enviamos por e-mail para os membros da REM, para vocês votarem se vocês consideram essa série de lives que a gente está fazendo como um evento obrigatório da REM. No Estatuto da REM diz que a gente tem que fazer 2 eventos e um seminário. A gente fez um evento no final do ano passado, que foi a jornada de educação museal. E esse ano a gente tinha uma série de planos, né? Mas a pandemia não permitiu que a gente seguisse com esses planos ainda. Nossa gestão estaria para terminar e a gente finalizaria com o seminário e a votação para a nova chapa, né? Só que como estamos nessa situação, pedimos a ajuda de vocês, para vocês votarem se consideram essa série de lives como um seminário, como um evento obrigatório, e a gente finalizaria fazendo eleições virtuais. E o formulário do certificado está na bio, a Gabi acabou de falar. É o do certificado? É, isso. Sim, fornecemos certificados, está lá o link na bio, o formulário, vocês preenchem esse formulário e recebem o certificado certinho, de 2 horas, por live. E voltando ao outro formulário, aí vocês votem e decidam aí se vale ou não. Estamos aqui trabalhando, né, nessa situação e com muito carinho. Confesso que também é por amor, na garra, porque, né, não tem financiamento ainda. Mas a gente vai se unindo e vai construindo essas coisas incríveis, né, esses diálogos e se fortalecendo. Né? No mais, muito obrigada, Larissa. Eu acho que é um tema muito caro para mim. Eu me sensibilizo bastante com a questão da saúde mental. Foi uma grande
diferença na minha vida, conhecer o Coletivo Desenculpa e saber que vocês criaram agora um projeto de extensão me deixa muito mais feliz, né? Me deixa mais, sei lá, esperançosa na luta antimanicomial, com certeza. E força, né? Vamos, né, estreitar laços e vai dar certo, vai dar certo. No mais, fiquem em casa, galera. Fiquem em casa, se cuidem. A gente vai ter momentos para se encontrar presencialmente, mas enquanto isso, nos bastidores, a gente bota para quebrar. A gente tá aqui. Tchau, tchau, gente. Um prazer. Beijos.